Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Pronto. Bom, amados, deixa eu fazer uma pequena recapitulação, né? Então já faz aí um tempinho que a gente teve esse conteúdo. Então aqui nós paramos aqui, né? A diferença entre revelação e inspiração, né? Então o que é revelação? É o ato de Deus comunicar diretamente a verdade antes desconhecida para a mente humana, a qual só poderia ser conhecida dessa maneira, ou seja, pela revelação de Deus, tá? Não haveria possibilidade alguma do ser humano, a humanidade, por mais que ela fosse descobrindo, como a gente sabe, né, que a ciência evolui, descobertas e tal, mas jamais pelo acúmulo do conhecimento, pela capacidade científica, da elaboração humana, poderia chegar ao conhecimento de Deus ou daquilo que Deus decidiu revelar a nós, ou seja, quem Ele é, né, a sua criação, a condição do homem, a origem do homem, a natureza do homem, o resgate, Jesus, enfim, tudo aquilo que a Bíblia nos mostra é de fato revelação, é fruto da mente divina, né? Então isso é revelação que não poderia jamais ser conhecida desta maneira, né? Ou seja, pela mente humana. Através da revelação há descobertas da verdade divina. Então outro parâmetro que nós temos o parâmetro de quem é Deus pela revelação dele. E nós temos o parâmetro de verdade, porque eu acho que eu falei para vocês em alguma aula, se eu não falei, falo agora, né? Que a gente, principalmente nos tempos que a gente vive hoje, a gente... Opa, que apagou a luz aqui. Acende a luz, haja luz e ouve luz, é o que Jesus disse. Então, que fica aqui parado, aí ele desvanece. Então, a gente tem hoje, né, principalmente hoje, eu digo hoje assim, pouco tempo para cá, né? Essa questão da relativização das coisas, da verdade, ou seja, a tua verdade, a minha verdade, a verdade daquele, né? A gente fala assim da verdade, mas quem é a verdade? Quem é que tem essa verdade? Cada um tem a sua verdade. Então a gente mais ou menos tem esse pensamento coletivo, né, no âmbito mundial. Mas nós acreditamos que a palavra de Deus é a verdade, é o parâmetro para a gente falar isso é certo e isso é errado. De onde veio isso? De fato veio do próprio Deus. Então Deus é o parâmetro, é a referência. É aquele de fato que Ele tem a condição de estabelecer o que é certo e o que é errado. Então nós temos a Bíblia como sendo a verdade divina, né? Que é a única, não existe outras verdades. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o artigo definido, né? Se tivesse outras, ele diria o seguinte, eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. A gente aprendeu isso, que é artigo indefinido, né? Umas. Agora ele usou o artigo definido, né? Eu sou a verdade, a única verdade. Então a gente aprende pela revelação. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Ah, tá. Então, inspiração está ligada à comunicação da verdade. Então, enquanto a revelação desnuda para nós a verdade, a inspiração é a comunicação dessa verdade. Como que isso foi passado, né? Como que isso foi veiculado. Então, a gente chama de inspiração. Está ligada à comunicação da verdade, ou seja, a maneira como a revelação foi registrada, ou seja, através da escrita. Então, essa revelação, né, foi inspirada, soprada por Deus, para que fosse registrada através da escrita. A inspiração divina supervisiona a comunicação da verdade revelada, né? O Espírito Santo dirigiu e influenciou
os escritores, a fim de que por inspiração não cometesse qualquer erro na verdade ou na doutrina, porque os homens são sujeitos a cometerem erros. O homem não é infalível, né? Todo homem, por mais sincero que seja, por mais honesto que seja, por mais piedoso que seja, por mais que tente ser correto, ele é falho. O homem é falho. A mente humana é falha, né? Nós temos uma visão deturpada, limitada de Deus, por mais que a gente seja sincero, por mais que a gente seja honesto. Então o Espírito Santo conduz esses homens para que eles não cometam nenhum erro no registro, na escrita dessa comunicação divina. Então a gente chama isso de inspiração, né? A palavra, na verdade, melhor traduzida do original, que é o theopneustos, né? Isso aí eu falei para vocês, né? Acho que na primeira aula, me parece, que é o que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, por exemplo, versos 16 e 17 que nós lemos, em 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, né? Esses dois textos que nós lemos para falar sobre inspiração. Na verdade, a tradução melhor seria expiração, porque inspiração dá uma ideia de puxar o ar, né? Agora, expiração é quando você solta o ar, ou seja, você sopra. Então, essa é a ideia de theopneustos, sopro de Deus, é o ar de Deus, né? É Deus conduzindo naquela ideia de que o barco, ele é conduzido, ele é impulsionado pelo vento, né? O barco à vela. Então, essa é a ideia dos antigos aí, quando tinha um conceito da escrita na língua grega, que é o que foi usado, que nós estudamos os originais. Tudo bem, amados? Então, bora para frente. Diferença entre revelação e inspiração. A Bíblia contém registros históricos. Aqui é algo muito importante que eu quero passar para vocês. Observações pessoais, contextos histórico e cultural, dizeres de Satanás. Satanás não foi inspirado a falar, mas o registro do que foi falado, sim. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Satanás tem a fala de Satanás, lá em Jó, quando ele estava com Jesus, em outras partes, essa fala de Satanás, não é que Satanás está falando uma verdade, só foi registrado o fato de que ele falou. Esse registro é inspirado, mas não que ele, por exemplo, ele chegou lá para o primeiro casal e ele disse, olha, come aí da árvore, né? Assim disse Deus que vocês não pudessem, não comeriam de toda a fruto de todas as árvores? Não, Deus só disse para não comer dessa. Então ele começa a argumentar e falar, não, no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus, né? Semelhante a Deus ou igual a Deus. Então essa afirmação e essa fala de Satanás não é uma verdade, não é a verdade, só foi registrado o que ele falou. Então a gente precisa entender também essa dinâmica. Quando fala aqui que há registros históricos, quer dizer que a Bíblia, principalmente os livros lá que a gente chama de históricos, né? 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, são livros históricos, Esther e outros mais, relatam a história. Tudo isso é inspirado, mas são relatos históricos, considerando inclusive culturas. Então a Bíblia, ela relata, a gente precisa diferenciar o que é um texto descritivo, que está descrevendo uma história, e o que é um texto chamado de normativo. A gente vai ter uma matéria que a gente vai lidar só com isso, que é a hermenêutica, né? É a arte da interpretação do texto. Então a gente vai lidar com todas essas regras aí. Quando a gente não leva isso em consideração, então muitas vezes você lê um texto, você pode entender que aquele texto, por exemplo, é uma promessa. De repente não é uma promessa. Ou era uma promessa ou foi uma promessa lá para aquela pessoa específica que foi direcionado o texto. Por exemplo, o Ezequias, o rei Ezequias, que vai morrer lá, e aí ele ora e tal, e Deus não vai ter mais um tempo aí de vida. Ou então para Davi, quando Deus promete algumas coisas. Não quer dizer que esses textos, e que há uma promessa específica para pessoas lá na ocasião, que a gente pode tomar isso como uma promessa universal, ou seja, para todas as pessoas que estão lendo aquele texto. Eu pego geralmente, para fazer essa comparação, um exemplo, é o carcereiro, lá em Atos capítulo 16, quando o carcereiro, aquela famosa passagem lá de Paulo e Silas cantando, e aí Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E a gente, depois eu trabalho isso com mais argumentos, mais textos bíblicos, mais explicação, tá? Só para exemplificar rapidinho aqui.
E aí alguns pensam que essa palavra, essa declaração de Paulo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, pode ser tomada como uma promessa para todos os cristãos em todas as épocas, e não pode. Depois eu explico por quê, tá? A questão é um texto descritivo, está descrevendo um fato da história, mas entre descrever um fato, ou seja, um registro histórico e uma promessa ou uma norma, uma regra, né, para todos os cristãos, aí é outra história. Então é por isso que a gente precisa entender a diferença entre revelação e inspiração. A Bíblia contém esses registros históricos, observações pessoais. Então há muitas observações pessoais. Vou pegar uma de Davi. Davi disse: sou velho, já fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi está falando isso. A minha pergunta é de retórica, vocês não precisam responder, tá? Só estou aqui perguntando para eu mesmo responder. Caramba, né? Para que a gente está aqui? Não é para perguntar? Mas é só para irmãos, para a gente trazer uma dinâmica aqui. Isso deve acontecer, isso é uma verdade, a gente chama de implacável, inexorável. Isso é um fato que acontece na vida de todo o discípulo de Cristo? Não, porque nós vemos, por exemplo, o próprio Paulo dizendo: passei fome. Em Hebreus lá, muitos homens e mulheres de Deus passaram fome. Mas a gente muitas vezes usa esse texto para falar hoje que isso precisa se cumprir na vida de si. O servo é fiel e tudo mais, não pode passar fome. Não, amados, isso acontece. Em Davi não aconteceu. Davi falou. Então a gente precisa sempre ter cuidado quando for interpretar para entender que texto, né, ou esses textos, o que eles estão se referindo. Isso serve como ensinamento para todos os cristãos em todas as épocas, ou teve um ensinamento específico lá no Antigo Testamento, principalmente quando a gente lê o Antigo Testamento. No Antigo Testamento há muita fala que é direcionado para a nação Israel, para os judeus, com um propósito histórico, definido, pedagógico, mas não muitas vezes como uma regra ou uma promessa ou uma profecia, né, para o futuro para todos os cristãos. Então, como eu disse, lá na matéria hermenêutica a gente vai tratar disso mais especificamente, e aí talvez isso vai se clareando um pouquinho mais. Diga, Paulo. No texto de Davi a gente entende, né, a contextualização de que era um texto, uma fala de Davi sobre o justo e sua descendência, mas a gente vê esse relato também com o próprio Jesus em Mateus 6, por exemplo. Sim. Sobre o cuidado de Deus com o seu povo. Exato. O seu povo não apenas Israel, mas com todos os seus filhos. Os discípulos. É claro que são duas situações diferentes. O texto de Davi e o texto de Mateus 6, onde Jesus fala: poxa, olha as águas do campo, os céus, né, o livro do campo, né? Então Jesus estava falando sobre coisas materiais. Então, de fato, o cuidado de Deus existe. Claro, a gente volta a dizer, são duas realidades diferentes. O texto de Jesus fala, e o texto que Davi falava, né? Essas são totalmente diferentes. Mas é só para a gente saber que, né, de fato, eu falo por experiência própria, né, sobre o cuidado de Deus. Ele sim existe, né? Sim, claro. Eu não sou Davi, né? Mas sim. Eu também nunca vi, né, um justo. Pelo menos eu não sei amanhã, mas até nesses meus 36 anos de vida aí, nunca vi um justo não passar necessidade, né, mas passar fome de fato. Poxa, eu passei fome. Passou, mas aí pode ser uma experiência sua e uma experiência minha também, ou de muitos de nós. A questão é, a pessoal, ela pode ser tomada como uma doutrina? Não pode. Né? O que nós lemos, inclusive, em 2 Pedro 1:20, né? A escritura não é de particular interpretação e tal e tal. Então, assim, quando a gente pega outros textos, como eu citei, do próprio Paulo, que diz que ele passou fome, será que ele não era justo? Como a gente pega o texto de Hebreus capítulo 11, que muitos homens de Deus passaram fome, nudez, inclusive, né? E aí Paulo, inclusive, em Romanos também ele fala, essas coisas não vão nos separar de Cristo, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a tortura. Então, assim, a gente precisa entender um todo, né? O que eu estou querendo trazer é que quando a gente lê a Bíblia, existem diversas situações, contextos históricos
culturais que a gente precisa ponderar na interpretação. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, né, que não é uma tarefa fácil de fato. Cada texto... do que é verídico. Isso, exato. Não é que não é verídico, a questão é que, assim, quando a gente lida com a Bíblia, nós estamos lidando com um livro que tem registro ao longo de 1500 anos, né? 40 autores. Há contradição? Não há contradição. Nós vimos aqui que ela é inerrante. Isso quer dizer que não há erros doutrinários. Não é que um ensina uma coisa e o outro ensina outra. Não, isso não. A Bíblia, ela não tem contradições, né? Mas a gente precisa entender que havia de fato nos registros, e há nos registros bíblicos, essa questão de cultura. Por exemplo, você tem mandamentos no Antigo Testamento que dizia respeito apenas a Israel e não são mais aplicados à igreja. Você tem a guarda de sábado, você tinha lugares santos, pessoas santas, rituais e cerimônias, rituais de purificação, enfim. Você tinha um monte de regras, mandamentos de Deus, porém não é aplicado mais à igreja de hoje, aos cristãos. O Novo Testamento, ele traz uma outra proposta. Não é que contradiz, pelo contrário, ratifica, e a gente chama de continuidade e descontinuidade. Jesus, ele veio para cumprir a lei, não para abolir a lei. Ele cumpre a lei nele é cumprida e ele ressignifica a lei. Tanto é que ele diz, vocês não ouviram o que disseram os antigos? Eu, porém, vos digo. Não é que ele estava contradizendo a lei, ele estava nele ressignificando a lei. Porque pela lei, de fato, ninguém poderia ser salvo, né? Ele cumpre essa exigência da lei e ele traz a proposta que nós chamamos de proposta da graça. Embora a graça sempre foi uma realidade em todo o tempo, né? Não tem essa distinção graça e lei. Mas ele agora propõe uma vida nele, né? Uma vida que seja pautada pela graça, um favor imerecido de Deus e não mais pautada pelo mérito do acerto, do cumprimento da lei. O que a gente precisa entender é que o Antigo e o Novo Testamento, eles precisam ser interpretados sempre um olhando para o outro, ou sempre o Novo Testamento jogando luz no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo, aponta para Jesus. Essa que é a dinâmica. Então, não é uma tarefa fácil, mas a gente precisa sempre estar considerando. E aí a gente vai ter ao longo do curso, inclusive, matérias que vão ajudar a gente, né? Eu estou colocando aqui no âmbito geral. E a gente não vai resolver isso numa aula ou numa matéria, mas as matérias, algumas matérias, como eu disse, a própria hermenêutica, panorama bíblico, que a gente estuda também a cultura, e outras matérias, elas vão lidar justamente para a gente entender essa complexidade e essa dinâmica, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Não assustando vocês, mas assim, a gente precisa considerar que de fato a Bíblia ela é complexa nesse sentido, que não é que a gente lê ela distraidamente, superficialmente e a gente já interpreta ela. Não, tem regras, porque senão a gente sempre vai pegar nossas experiências pessoais, né? Isso é natural, isso é normal, só não é correto, mas é normal, a gente faz isso. A nossa criação pode influenciar na interpretação bíblica. A igreja e a tradição que a gente pertence, a teologia que lá é ensinada, pode influenciar. A cultura que nós vivemos pode influenciar. E a gente muitas vezes confunde, né? A gente projeta em Deus dependendo das influências que nós tivemos. Dos professores que nós tivemos, dos livros que nós tivemos, das pregações que nós ouvimos, da tradição religiosa que a gente pertence, da corrente denominacional que a gente, né, aceitou Jesus e pertence, é influenciado. Só que a gente precisa sempre estar pegando tudo isso, né, e olhando para a Bíblia e estudando a Bíblia de dentro para fora e não de fora para dentro. Então a gente chama isso de exegese, quando a gente extrai da Bíblia. Quando a gente interpreta a Bíblia a partir das nossas percepções, experiências, a gente chama isso de exegese, ou seja, aquilo que a gente coloca na Bíblia. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. É por isso que o estudo ele vai corrigindo pouco a pouco, né? Essas questões. Eu acho que isso é o mais difícil de ser imparcial. Isso que é bem complicado. Não ser influenciado pela cultura, pelo... É impossível, na verdade, né, pastor? Ser imparcial é impossível. Agora a gente precisa fazer esse esforço. A gente precisa, né, estar indo contra... Esse é o desafio que nós temos. E a Bíblia, ela propõe isso, uma reeducação.
né? Por que muitos têm a resistência? Porque é natural nosso, né? Resistir à verdade, resistir àquilo que nós ouvimos e vai contra aquilo que eu já... Não, mas calma aí, isso aqui, para mim isso aqui é assim. É por isso que nós somos adultos, temos mais dificuldades para aprender, menos disposição para aprender. Quanto mais tempo de igreja, quanto mais tempo de vida, de idade, é mais difícil você ensinar uma pessoa que já tem uma bagagem, né? Eu não estou dizendo que nada presta, tem que jogar tudo fora. E agora, irmãos, eu vou reinventar a roda com vocês aqui. Primeiro que eu não sou soberbo a ponto de entender que eu tenho a verdade e eu sou absoluto. Mas a gente tem essas resistências nossas, né? E, de certa forma é bom porque a gente se protege, senão também, se a gente não defendesse ou se a gente não preservasse algumas convicções nossas, a gente também ia ser assim levado toda hora por todo mundo que ouvisse, ia mudar de opinião toda hora. E não é isso, né, que eu estou propondo. E o que a Bíblia diz, inclusive, é que a gente, na verdade, passa por uma andragogia e não por uma pedagogia. A pedagogia é onde você pega lá a criança, que tem quase nada de influência, você vai ensinando ela, né? Mas nós que temos essa bagagem de vida, de ministério, de evangelho, já conhecemos Bíblia, ouvimos um bocado de coisa, a gente vai formando as nossas ideias. Mas o desafio é esse, é a gente olhar para a Bíblia de novo, refletir de novo, né, em oração, ponderar, comparar. Tanto é, eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que vocês vão confirmar. Quantas coisas há tempos atrás a gente defendia com unhas e dentes e hoje a gente fala, ixi, não é mais assim, tem nada a ver. 10 anos lá que eu pensava, fazia, brigava com os outros e hoje a gente já mudou de opinião. Eu acredito que todos nós, em várias áreas da vida, não só na questão da Bíblia em si, não é? Isso chama-se amadurecimento, né? E que bom quando a gente vai amadurecendo. Isso é um bom sinal, porque a gente está aprendendo na Bíblia, a gente está estudando a Bíblia. Claro que eu sei que há um extremo, ou a outro lado da moeda, melhor dizendo, que não é nem outro lado da moeda, é outra coisa mesmo estranha, que é onde você às vezes vai abraçando heresias, ensinos que são equivocados. Mas não é a nossa proposta. A nossa proposta de fato é que a gente possa dobrar os joelhos, nos reunirmos, inclusive questionarmos uns aos outros, que isso nos protege, né? Senão é muito ruim quando um só fala e quer impor sobre os outros. Mas esse exercício aqui, é o que vai favorecer para que a gente possa ir construindo, corrigindo, acrescentando, né, aquilo que a Bíblia nos propõe. A gente só tem que considerar que de fato a Bíblia não é um livro a ser lido displicentemente, ou um livro a não ser relido todas as vezes que a gente puder. Tanto é que a Bíblia diz assim, bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite, né? O que é o meditar? O que a Bíblia ela traz como meditar? É essa reflexão contínua. Por quê? Porque nós não somos esses absolutos. Nós temos essa dificuldade. Até a gente chegar, de fato, a uma compreensão mais próxima, isso leva muito tempo. A Bíblia não é um livro qualquer, é uma riqueza absurda de informações históricas, culturais, é a revelação de Deus. Então não é apenas um livro de medicina que eu vou ler, um livro de engenharia, um livro de direito, advocacia, né, onde você lê lá e consegue ali e tal. Aqui a gente está falando de uma coleção de 66 livros, 2 línguas muito complexas, que relata fatos históricos de uma cultura que a gente desconhece, de uma realidade que a gente desconhece, de uma língua que a gente desconhece, né? Então a gente faz esse exercício aí, mas só para a gente entender que de fato tem contexto histórico e cultural. Então muitas coisas a cultura, a gente vai aprender depois isso estou falando na matéria hermenêutica, né? Expressões idiomáticas, essas expressões só fazem sentido naquele idioma, no nosso não faz, certo? Mas não tem como eu explicar tudo isso agora, né? De fato, cada matéria... Aqui eu só estou colocando de uma forma mais panorâmica, e aí depois a gente vai pontuando tudo isso aí. Tem dizer de Satanás, como eu disse, né? Satanás não foi inspirado, mas o registro sim. O livro de Jó é um exemplo, né? Lá onde Satanás, ele por exemplo, acusa Jó. Ele acusa Jó não. Se acusasse o Jó até seria tranquilo. Ele acusa Deus. Jó acusa Deus. Olha que coisa interessante. Talvez a gente tenha a impressão, né, o que nós ouvimos ou lemos, rapaz, Satanás está acusando Jó, né, infiel e tudo. Não.
se a gente prestar atenção mesmo na narrativa, a gente vai ver que Satanás está falando para Deus, o Senhor compra a adoração desses humanos aí, desses ser humaninhos, né? Então Satanás ele está falando, é em vão que ele te adora, o Senhor tem cercado ele de bens. Olha só o diálogo que Satanás tem. Então é verdade isso, que Deus compra a adoração dos homens, que Deus ele dá coisas aos homens para os homens segui-lo, né, para adorar? Não, claro que não. Mas Satanás diz que sim. E Deus prova, inclusive, pela vida de Jó que não. Porque, né, Deus permitiu que Jó tirasse tudo dele, saúde, os bens, enfim, tudo aquilo que Satanás disse, ó, o Senhor tem cercado ele de tudo isso, é por isso que ele te adora. Tira isso dele para o Senhor ver. Você não vai blasfemar diante da tua face. Aí Deus prova, inclusive, que não é por isso. Então Satanás ele fala uma mentira, normal, né? Peculiar dele, né? Faz parte dele. Mas só para falar, então é uma fala de Satanás que não é verdade. Como tem outras falas de algumas outras pessoas, inclusive, que não é verdade, só foi registrado. E aí a gente precisa entender isso num contexto geral e não pinçar. Esse é o grande problema de muitas pessoas que lidam com a Bíblia. Pinçam. Pega lá, por exemplo, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que vem depois, muitas vezes, desse texto lido, é que nós podemos tudo. Podemos vencer a enfermidade, o desemprego, a adversidade, no sentido sempre positivo de trazer a solução. Mas não é isso que Paulo, inclusive, está falando no contexto. Aí a gente precisa ler um pouquinho antes, versos 12, 11, 10, né? E não só o 13 pinçado. A gente tem uma fala na matéria hermenêutica que é assim, o texto fora do contexto gera um pretexto. E isso nós vemos aos montes. Pessoas muitas vezes pegando um texto, uma fala recortada, né, fora de um contexto todo, e a gente dá outro significado a ele. E a gente precisa entender que a Bíblia ela é interpretada num contexto, né, num livro todo, numa história toda, ou na Bíblia toda. Então, é por isso que é fundamental nós entendermos a estrutura da Bíblia, a complexidade da Bíblia, as épocas Antigo e Novo Testamento, né, que são as estruturas que elas são divididas. Né? Quando Paulo fala, por exemplo, da lei, da obra, melhor dizendo, que não pode salvar ninguém. Essas obras aí que não pode se pautar por elas. E aí Tiago vai falar que, olha, se você não tem obras, é bem possível que você não seja salvo. E aí há uma aparente contradição, mas a gente precisa entender, né, num contexto geral, o que um quis dizer, o que o outro quis dizer, quem era o público de um, quem era o público de outro. Há contradição? Jamais. Mas há essa complexidade toda, a Bíblia como sendo esse livro de fato complexo na sua estrutura, né? Mas estudando direitinho a gente chega aí numa conclusão boa. Espero eu. Significado, conceito e teorias da inspiração. Significado de inspiração. A gente vai chamar de conceito verbal, né? Então nós falamos que foi inspirado, a inspiração, ela fez com que os autores fossem inspirados por Deus no verbo, nos verbos. Tudo o que eles escreveram, por exemplo, se em alguma passagem, ao invés de estar no futuro, estivesse no passado ou vice-versa, isso mudaria, né, o sentido ou o conceito, tá certo? Mas a gente fala que a inspiração, Deus supervisiona até os verbos, tudo mesmo. A gente chama isso de conceito verbal ou inspiração verbal. Então até os verbos, termos, palavras foram exatamente, minuciosamente supervisionada por Deus, pelo Espírito Santo no caso, né? Tá? Inspiração plena. A gente vai considerar com esse termo aqui que toda a Bíblia, né, plena porque toda a Bíblia ela é inspirada, toda ela, sem exceção. Como eu disse, o Antigo Testamento a gente tem que ter cuidado, senão a gente quer aplicar hoje e não dá certo, mas não quer dizer que não é inspirado, não quer dizer que não é palavra de Deus, não quer dizer que não tem proveito. Não, toda a palavra de Deus aliás, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a gente tem na teologia, acho que a gente vai ver aqui na próxima, na próxima aqui, a chamada liberal. A gente tem algumas declarações aqui, né? Umas correntes de pensamento, né? E a teologia liberal vai dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que ela não é a palavra de Deus. Então olha só como tem teologias também que são equivocadas, né?
correntes teológicas, eu quero dizer, correntes de pensamento. Gente que estuda teologia, mas vai declarar isso aqui. Isso aqui é errado. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, não é que ela contém a palavra de Deus. Esses são os liberais que interpretam dessa forma. Os neo-ortodoxos vão dizer que a Bíblia se converte na palavra de Deus. Ela não é, mas quando ela é pregada, aí ela se converte, ela se torna a palavra de Deus. Também não, amados. A palavra de Deus é a Bíblia, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não é só quando ela é pregada, não é só quando ela é ensinada. Ela é a palavra, a Bíblia toda é a palavra de Deus, tá certo? O registro é a palavra de Deus, né? Aí a gente tem também a intuição. A intuição vai falar que a Bíblia é um folclore judaico com moral e gênero religioso significativo. Ou seja, quem segue esse ramo da intuição, né, na teologia, vai considerar, por exemplo, que o relato de Jonas não foi verdadeiro. Não tem como uma baleia engolir um ser humano e esse ser humano ainda viver depois de 3 dias. Então eles não consideram. Isso aqui é um mito, é um folclore. Existe sim um ensino, existe. Estou falando o que eles dizem, tá? Existe um ensino, existe, mas isso aqui não foi literal. Ou seja, eles desconsideram milagres, tá? Consideram tudo literal ou simbólico. Literal no sentido assim, está descrito literal e é possível, é literal. Se não, é folclore. Tem um ensino? Tem. Mas não é assim que a gente acredita. Nós acreditamos, a Bíblia ela vai relatar muitas passagens como milagre. E milagre é milagre. Não é explicado pelas vias do raciocínio, dos argumentos lógico humano. É milagre. Então a gente considera de fato que a Bíblia ela vem trazendo muitos relatos de milagres. Você tirou os milagres da Bíblia, você vai tirar quase toda a Bíblia, né? Principalmente ali Jesus e tudo mais, tá? E aí, quem nós somos? Ou aliás, vocês vão decidir se vocês também vão concordar com isso, né? Mas o que a teologia mais conservadora, ela acredita, né? Então ele diz aqui, ó, o conservador, que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós entendemos que as Escrituras, elas são plenamente inspiradas, é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível e ela é a verdade absoluta. Tá certo, amados? Então, ó, ditado verbal e inspiração dinâmica é o que nós falamos a respeito da Bíblia sendo a palavra de Deus. Ó, conceito verbal de inspiração plena. O cidadão aqui, L. Gausen, né, que é um estudioso, nos diz que esse poder inexplicável foi colocado pelo Espírito Divino sobre os autores das Escrituras, a fim de orientá-los até mesmo no emprego das palavras usadas e para preservá-los de todo erro e de todas as omissões. Ou seja, o conceito verbal de inspiração plena. Tá? Então, o Espírito Santo que colocou nesses homens esse poder, essa capacidade, supervisionou esses homens de uma maneira, lógico, que não é explicado, né? Como eu disse, não foi um ditado, Deus foi ditando e eles foram escrevendo lá, como mais ou menos Chico Xavier, né? Chico Xavier dizia ele, né? Que ele recebia lá e ele ia escrevendo lá. Não é assim não. Mas o Espírito Santo, na sua soberania, supervisionou esses homens. Eu acho que eu dei o exemplo para vocês de Judas 3, não foi? Na primeira aula? Foi isso, amados? Me lembro que eu não lembro, não é pegadinha não, eu estou perguntando porque eu não lembro mesmo. É que acho que não vai dar para ler aí, né? A não ser que vocês estejam no celular. O Judas 3, isso, versículo 3, só tem um capítulo, né? Judas, verso 3. Eu acredito que esse texto, pelo menos o que eu conheço, né? Lembra-se, tem outro, eu não me recordo agora, não sei. Mas esse para mim é o que mostra com mais, mais explícito, né? Nisso que eu quero mostrar aqui para vocês. Que assim, o escritor, ele não escreveu o que ele queria, porque ele queria e ele decidiu. Lá no fundo, né? Lá no fundo mesmo, era o Espírito Santo que conduzia soberanamente. Não me pergunte que eu não sei explicar isso. Como que Deus respeita as características, o livre-arbítrio, né, ou a liberdade das pessoas, né, fazerem, pensarem, agirem, sentirem. Como que Deus respeita isso e mesmo assim Ele conduz, Ele consegue conduzir os homens a fazer exatamente aquilo que Ele quer quando Ele decreta. Não como uma ordem vindo lá de cima, oprimindo, impondo, mas Ele conduz sutilmente, nessa leveza do barco mesmo, né, sobre as ondas e o vento
impulsionando, direcionando. Então Judas vai dizer: amados, quando eu fui escrever-vos acerca da comum salvação, eu tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar por uma fé que uma vez foi dada aos santos. Então olha que coisa interessante, o Judas disse que ele ia escrever acerca da comum salvação. Ele queria escrever a respeito desse tema, da salvação. Mas ele é de alguma maneira conduzido a escrever acerca de outro tema, que é o tema de Judas, né? A batalha da fé. Ele vai falar muito sobre essa batalha da fé na sua breve carta. Então, aí para mim é de fato uma evidência que esses homens eles foram conduzidos por Deus, eles não fizeram o que eles quiseram, não escreveram da forma que eles quiseram, mas Deus, na sua soberania, respeitou as características de cada um. Pedro, a gente percebe nos originais, né, a linguagem dele é mais rústica, é mais... O linguajar, as palavras não são refinadas, como por exemplo a de Lucas. Lucas, que escreve o Evangelho de Lucas e Atos, né, ele escreve esses dois livros, essas duas cartas, o Evangelho e o Atos, ele é um médico, o cara tem uma cultura diferenciada. Quando a gente pega os escritos de Paulo, embora seja o mesmo idioma, é o grego, mas quando a gente pega os termos, né, a elaboração de Paulo era um erudito, um dos maiores eruditos da sua época, da sua geração. Não estou falando de Israel não, estou falando do mundo. Paulo e os filósofos era assim, pau a pau. É pau a pau que fala aqui? É que eu trago algumas conversas lá do outro estado, né? Às vezes eu estou falando até uma besteira, né? Eu digo de igual, né? Os dois assim, ó, os filósofos de Paulo, eles tinham a mesma capacidade de erudição, a mesma erudição. Então a gente percebe que os escritos de Paulo é uma linguagem, uma profundidade, tanto é que ele escreve 13 cartas, né? Pedro, por exemplo, 2. E o que Paulo escreve, o próprio apóstolo Pedro, ele fala, ó, tem algumas coisas que o nosso irmão Paulo escreveu que é difícil de entender, hein? Olha que coisa interessante, né? Então a gente percebe aí essa dinâmica toda, tá? Bora para frente. Resumindo, o processo de inspiração é um ato da providência ou de providência divina e os resultados desse processo são, né? Registro verbal, ou seja, as palavras, elas foram de fato inspiradas por Deus, todas elas, todos os termos, não poderia ser outro. Tinha outro para falar? Tinha outro termo, outra palavra, como a gente hoje, por exemplo. Você pode falar uma mesma coisa usando palavras diferentes, não é? Semelhantes. Não é isso, amados, que a gente tem na nossa língua, né? Em todo o arcabouço da língua portuguesa, eu posso até usar palavras diferentes, comunicando aparentemente a mesma coisa. Mas se a gente for lá no fundo, talvez, se fossem mudadas as palavras, teria outro significado. Na língua grega, isso é mais evidente ainda, porque a língua grega ela é muito rica e tem... Tanto é que quando a gente vai traduzir do grego para o português, nós temos diversas versões, né? Aí a gente lê assim e fala, mas por que essa versão está assim e aqui o mesmo texto, o mesmo versículo, tem outra palavra aqui? Porque, de fato, a língua grega, ela é muito rica. E o português é muito limitado em relação, aliás, todas as línguas são muito limitadas em relação aos originais. Não foi à toa que Deus escolheu as duas línguas mais ricas que a humanidade conheceu, o hebraico e o grego, né? A sua riqueza mesmo de conceitual, tá? Mas a gente leu aqui, ó, que toda ela é inspirada, ou seja, as palavras. Outro processo, pleno, né? Todas as partes. Ainda nós aqui, ó, estamos no mesmo versículo, mas acrescentamos aqui Romanos 15:4. Romanos 15:4 diz mais ou menos assim: tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, né? Que pela paciência das Escrituras tenhamos esperança. Tudo o que foi escrito, tudo foi escrito para o nosso ensino. Ainda 1 aos Coríntios capítulo 10, por exemplo, também vai falar mais ou menos isso aqui que Paulo diz em Romanos, né? As coisas que foram escritas para o ensino nosso. Tá? Então toda a Bíblia ela tem proveito, como nós lemos em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura ela é proveitosa, ela tem ensino para nós hoje, embora seja lá milhares de anos atrás, mas por isso que a Bíblia é atual, né? Quando a gente lê a Bíblia, fala, nossa, parece que está falando comigo hoje, aqui agora. É o próprio Deus falando, parece que alguém falou da minha vida para alguém? Né? Algum aluno me perguntou isso hoje, né? O que seria isso? Eu falei, é Deus comunicando, a sua palavra é viva, a sua palavra é atual.
Por isso que a gente não precisa atualizá-la, ela é atual, a gente só precisa contextualizar, tá certo? Uma brincadeira aí, se vocês não entenderam, não tem nada não, deixa pra lá. Então, né? Não precisa atualizar, né? Sim contextualizar. Ela é infalível, não contém erros, tá? Então é o resultado, né, de toda essa providência divina, não tem erros, de fato. Nós vamos ler, como eu disse na matéria hermenêutica, nós vamos ler, por exemplo, alguns textos que parecem estar se contradizendo, parecem mesmo. Um fala uma coisa, a gente lê o outro e fala, mas isso aqui está contradizendo, porque isso aqui falou isso na mesma passagem, esse nos evangelhos principalmente, né? Os evangelhos, os três, eles são relatos bem semelhantes, né? O que Marcos fala está lá o que Mateus fala está lá em Marcos, o que Marcos fala está lá em Lucas, o que Lucas fala está lá em Marcos, o que Lucas fala está lá em Mateus. Mas às vezes você lê um e lê o outro e fala, mas calma aí, aqui só vou dar um exemplo rapidinho, tá? Não vou explicar nada, como eu disse, é só um panorama geralzão, uma salada que eu estou dando para vocês hoje, né? Ou nessa matéria, depois a gente vai pegando aí esses temas e vai estreitando eles. Então, por exemplo, lá em Mateus, naquela passagem do centurião de Cafarnaum, diz que o centurião foi até Jesus. Enquanto lá Lucas, se não me falha a memória, diz que os servos foram até Jesus. Isso aqui é um paradoxo, é uma aparente contradição. Falei, André, e aí, como explica isso? Na matéria hermenêutica eu falo. Então vamos lá, vou colocar essa matéria lá no último do curso para vocês não faltarem. Estou brincando, irmão, a gente vai estar estudando aí não tão distante. Então vamos lá, outro processo aqui, ó, que resulta, né, é a autoridade, tá? Então a Bíblia, ela tem autoridade, tá? A gente vê alguns textos aqui, depois vocês podendo ler em casa, tá? Leiam, se não conseguirem anotar alguma coisa aí, me peçam. Aliás, vai estar gravado, está gravado, né? Depois vocês leiam, tá? Mas isso aqui são os resultados do processo, né, da inspiração. Evidências da inspiração, nós temos evidências chamadas internas, ou seja, evidências que a Bíblia tem dentro dela, né, que são evidências internas, e temos evidências externas, tá? Deixa eu só